Antes de começar esse vídeo, eu já quero falar uma coisinha. Fábio Lione, eu gosto muito de você, tá? Você está no meu coraçãozinho, eu gosto muito de você, tá? Não fique chateado comigo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Anjos Cry, meu irmão. Anjos Cry. Mas antes de começar a bagaça desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar para todos os seus amigos, tá bom? O canal tá crescendo, eu conto com a sua colaboração, botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor. Não vai doer nada a sua inscrição. Recentemente, o Fábio Leoninho do nosso coraçãozinho fez um podcast, né? Fala Ordinário Podcast. Recomendo o podcast, muito interessante. Você vai ver o podcast na íntegra. Vou deixar aqui na descrição. E tem um corte muito interessante, que no qual tá lá, Fala Ordinário Podcast, né? E eu faço mais sentido que o Ricardo Confessori. E eu fui entender o que seria eu faço mais sentido que o Ricardo Confessori. Primeiro, pode ser que esse título foi sensacionalista com relação a isso, tá? Então eu fui realmente entender esse título primeiramente. O que seria eu faço mais sentido que o Ricardo Confessori? Dentro do Angra? Mais tempo de banda, mais tempo, mais gravação de CDs, enfim. Apesar que o Fábio Lione gravou 3 CDs e o Ricardo Confessori também gravou 3 CDs, certo? Eita pegadinha, muitas pessoas pensam que são 4 CDs que o Ricardo Confessori gravou, mas não, são apenas 3 CDs, Holy Land, Fireworks e o Aqua, tá? Por que nós vamos falar sobre Anjos Cry? Justamente por causa disso. O Ricardo Confessori não gravou o Anjos Cry, tá? O Anjos Cry, meu irmão, não foi gravado pelo Ricardo Confessori. Você que tem um CDzinho seu aí do Angels Cry, dá uma procuradinha lá, certinho, bonitinho, vai ver que a bateria não foi gravada pelo Anjos Cry, foi pelo Alex... Eu nunca vou falar o nome desse cara. Mas enfim... não foi gravado pelo Confessori, enfim, beleza. E eu fui entender realmente o que estava acontecendo, que o Fábio Lione falou sobre o Ricardo Confessori, falou aquele DVD, né, de 20 anos, do Angels Cry, agora eu não lembro, eu tenho um DVD aqui em casa, o DVD do Angels Cry, a celebração, né, pós o Aqua ali, ele fez uma celebração, o Angra fez a celebração de DVD, e depois o Ricardo Confessori acabou saindo da banda. E uma das falas do Ricardo Confessori falou que não fazia sentido nenhum fazer uma comemoração do Angels Cry, por exemplo, com o Fábio Lione nos vocais. Ou até mesmo, entre aspas, ali, a questão do Felipe Andreoli no baixo, seria mais interessante ser o Luiz Mariucci e o André Matos, certo? E o comentário foi que pode ser que o Fábio Lione não gostou muito disso, aquela coisa toda, né? Aquela situação. E o Fábio Lione comentou falando que ele tem mais a ver com o Angels Cry do que o próprio Ricardo Confessori. Não, Fábio Lione. Você não tem mais a ver do Angels Cry do que o próprio Fábio Lione. Desculpa. Foi o que eu falei. Gosto muito de você. Acho você um puta vocalista, né? Um dos melhores do mundo da atualidade. Mas não. O Angels Cry tem tudo a ver com o Ricardo Confessori. Por quê? Por que eu falo isso, pessoal? Porque após a gravação do Angels Cry, a saída do Marco Antunes lá, que deu... o Marco Antunes gravou o Richard Horizon, gravou toda a demo, eles foram lá gravar na Europa a questão do Angels Cry, tem todo um processo de sai um, entra outro, aquela coisa toda, blá 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 blá. E quem gravou foi o Alex Bradley, certo? Que aí ele fala que era o baterista do Rhapsody. Deixa eu explicar uma coisinha pra você, senhor Fábio Lione. Essa gravação aí foi no começo dos anos 90. O Rhapsody foi acontecer na metade dos anos 90. Antigamente existia uma banda chamada Thunder Cross, tá? E nem era o baterista o Alex, era Daniele alguma coisa. Eu tenho até anotado aqui, ó. Eu até fiz a minha anotaçãozinha pra eu não me perder, tá? Daniele Carbonera, tá? Que era o baterista do Rhapsody, primeiro como Thunder Cross, posteriormente como Rhapsody, né? Os 2 primeiros álbuns, se não me engano, o Legend of Tales e o Sinfonia das Terras Encantadas. Os 2 primeiros álbuns foi gravado pelo Daniele. Então, o Alex
não era baterista do Rhapsody, tá? Ah, foi o baterista do Rhapsody. Ele foi se tornar baterista do Rhapsody posteriormente, depois que ele foi se tornar baterista do Rhapsody. Então, assim, foi o baterista do Rhapsody que tocou. Não, não foi. Ele foi tocar, ele foi entrar na banda do Day of Victory. Eu acho que foi no Day of Victory, mas tudo bem. Ele foi entrar depois no Rhapsody. Então, naquela época, ele poderia ser baterista de estúdio, aquela coisa toda. Ele não era baterista do Rhapsody, certo? E falando de Ricardo Confessori, pós a situação com relação à parte da gravação, do álbum, aquela coisa toda, ele entrou na banda e ele foi creditado depois no encarte, tem um encartezinho dele, inclusive tem um encarte com o Marco Antunes e depois do Angels Cry tem um encarte com o Ricardo Confessori, não tem nenhum encarte com o Alex, tá? Só pra vocês entenderem aí. Tem o com o Marco Antunes e tem o com o Ricardo Confessori. E a questão ele fez toda a turnê depois. Toda a tour foi depois. Foi com relação ao Ricardo Confessori. E clipe, você pega aí a Carry On, que o Kiko Loureiro tá com aquela guitarra rosa, linda, maravilhosa. Ricardo Confessori. Você pega, por exemplo, a Time, né, que foram gravadas na cachoeira no negócio lá, isso aqui, o pessoal conta dessa história. Ricardo Confessori, certo? Então assim, você pega toda a estrutura pós a gravação, Ricardo Confessori. Você pega aquele famoso vídeo que eles estão cantando na Rádio 89, Rock, se eu não me engano, e o Ricardo Confessori faz... que eu não lembro agora. Desculpa, eu não lembro de quem realmente é essas frases que ele fala, mas é uma famosa... Ricardo Confessori, tá? Então assim, falar que o Ricardo Confessori, falar que o Fábio Lione tem mais a ver que o Ricardo Confessori com o Angels Cry, desculpa, não tem, tá? Não tem, senhor Fábio Lione, não tem. É a mesma coisa de falar que o Ricardo Confessori tem mais a ver com o Emerald Sword do que o Fábio Lione. Nada a ver, certo? Você gravou um DVD, foi excelente o DVD, bacana, muito bom o DVD. Só que pode ser que a fala do Ricardo Confessori foi uma fala assim, blé, né? Aquela coisa de, não, seria mais interessante se fosse o André Matos, se fosse mais o Luiz Mariucci, né? Pra ter aquela coisa de Angels Cry realmente, do que foi o Angels Cry. Sim, poderia ser que essa fala foi uma fala, às vezes pode ser que desnecessária ou não, né? Dependendo do jeito, da maneira, da entonação, enfim, eu não sei, não estava lá pra saber. Mas a sua fala de falar que você tem mais sentido do Angels Cry com o Angels Cry do que o Ricardo Confessori, aí desculpa, eu vou ter que discordar. Pode ser que eu estou totalmente errado com essa minha interpretação. Pode ser que eu entendi totalmente errado o que o Fábio Lione quis dizer no seu vídeo, nesse podcast, nesse corte. Me perdoa, tá? Me perdoa. Se eu entendi errado, me perdoa. Mas eu acho que eu não entendi, tá? Eu acho que realmente ele quis dizer que realmente ele faz mais sentido. Na minha opinião, não. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Falou pouco, mas falou besteira? Deixa aqui nos comentários. Não deixe aí também de se inscrever na bagaça desse canal, de compartilhar para todos os seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui! Fábio Lione, te amo, tá? Não briga comigo não, foi só um comentário só, tá? Fica nervoso com o tio aqui não, tio é bonzinho, tá bom? Tio é bonzinho.